para adorar ao Senhor, para bendizer a Ti, Jesus, porque Tu és fiel. Aleluia. Quero cante mais uma vez esse refrão. Tu és maravilhoso. Mas cante mesmo. Pare tudo que você está fazendo na sua casa. Pare todas as outras coisas. Realmente diga mesmo: Deus, eu quero Te adorar agora, junto com esta igreja, junto com meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Mais uma vez cante esse refrão. Tu és maravilhoso. Chame Jesus. Maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Hoje eu vou chamar Jesus maravilhoso. Jesus é maravilhoso na sua vida. Jesus é maravilhoso na sua família. Amém. Cássio, Jesus é maravilhoso para você. Amém. Aleluia. Aleluia. Todos os dias Jesus tem sido maravilhoso, porque Ele é Deus e não há outro além dele, a qual nós podemos ser abençoados, salvos. Aleluia. Glória a Deus. Olha, você que está na sua casa, pode se assentar um minuto. Você que está aqui também, pode se assentar um minutinho. Graças a Deus, irmãos, estamos todos aqui reunidos para adorar a nosso Deus e bendizê-lo com todo o nosso coração. Cremos que Deus vai estar aí a nos abençoar nessas próximas semanas, para que a gente possa de fato estarmos aí cada vez mais servindo ao nosso Deus. E nós estamos num propósito muito especial, continuamos num propósito muito especial, que é o propósito aí da campanha de jejum 50 dias, jejum Pentecostes. Começamos lá atrás, no mês passado, não é? Já mais de um mês, passou rápido, aparentemente parece que não, você está parecendo que está demorando, mas quando a gente vê, já passou um mês que nós começamos nosso jejum Pentecostes, dia 12 de abril, na Páscoa, e estamos então aí entrando na sexta semana de jejum, começando, terminamos a quinta semana, não é isso? Terminamos a quinta semana ontem e hoje já começamos então aí a sétima semana, ou a sexta semana. Aleluia. Domingo que vem nós vamos estar domingo que vem, vai começando a sétima semana, e que então encerra no dia 31. Portanto, completando 7 semanas, mais um dia, 50 dias de jejum e oração, a qual no dia 31, querido, é o dia consagrado ao Senhor. O que é um dia consagrado ao Senhor? É um dia que você, querido, vai se reservar para Deus totalmente,
onde você vai estar lendo a palavra, onde você vai estar, vendo vídeos que falam da palavra, onde você vai estar somente ligado às coisas de Deus, um dia consagrado ao Senhor para você orar junto com a sua família, para você buscar o batismo do Espírito Santo, a unção de Deus. E se Deus nos permitir, nós vamos estar nos reunindo aqui na igreja para o dia 31 à noite, se Deus nos permitir, se houver aí a possibilidade de estarmos já congregando. Eu creio que para o dia 31 já vai ser permitido aí pelo menos 50 pessoas, ou 40, vamos diminuir um pouco, 40 pessoas, tá certo? Eu creio que 40 pessoas aqui no nosso espaço, de forma bem separada, com uso de máscara e com todas as recomendações necessárias, nós vamos ter condições de fazer isso no dia 31, tá certo? Ainda não será aquele cultão, a não ser que já esteja liberado mesmo, mas poderíamos estar já reunindo um grupo menor de pessoas que desejam vir, tá certo? Nada em que alguém não queira ou que não se sinta bem em vir, não, mas se você já puder vir, vai estar aqui com esse número reduzido de no máximo 40 pessoas para o dia 31 pela manhã e mais 40 pessoas ou 30 pessoas para o culto à noite, no dia 31, tá certo? E no dia 7 de junho, como nós temos falado desde o início dessa campanha, antes até do início dessa campanha, no dia 7 de junho Deus fará maravilhas. Eu não sei porque o Senhor Deus tem colocado esse modo de falar no meu coração, mas é o que Deus tem estabelecido no meu coração desde antes da campanha começar. No dia 7 de junho Deus fará maravilhas. Eu vou pedir que alguém ligue para mim o ventilador, porque hoje, graças a Deus, o sol está radiante, e junto com o sol radiante vem também o calor aqui da Bahia. Para quem não está aqui em Salvador, na Bahia, nós estamos aí mais ou menos, eu creio que uma temperatura de uns 29 graus, passando já para 30 ou mais de 30 já. Eu não sei não, mas já deve estar chegando em mais de 30, né? Graças a Deus por isso. Foi vários dias de chuva e agora então o sol está radiante. Aleluia, amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Nós estamos aí falando sobre as 12 pedras, para relembrar. Vamos lá em 1 Reis capítulo 18, para relembrarmos algumas coisas aqui que a gente já tem falado nesse altar de pedra. Edificar o altar de pedras com 12 pedras, o altar ao Senhor, o altar ao nosso Deus, aquele altar que Elias edificou em situação de confronto, em uma situação mesmo onde seria confrontado ali os profetas de Baal, e um grande desafio foi estabelecido: qual Deus seria o Deus genuíno e verdadeiro? O desafio foi lançado pelo profeta Elias: o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro, fogo que viesse do céu, sem nenhuma ação humana, de uma forma sobrenatural. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. E para isso se juntaram ali todo o povo de Israel, e bem como várias outras pessoas de outras nações, e também os profetas de Baal. E eles estavam em números de dezenas e centenas, mais de 400 profetas estavam ali, Ora os profetas também de Baal, havia outros profetas de outros deuses, e eles ficaram um dia inteiro invocando o seu Deus, e nada acontecera. No capítulo 18 de 1 Reis, versículo 30, diz: povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras, olhe bem,
tomou 12 pedras, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande para semear, como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei-vos de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei terceira vez, e fizeram terceira vez, de maneira que a água cobria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para a apresentação da oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Senhor Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então a resposta veio, a resposta da oração. Deus respondeu a oração e enviou o seu fogo do céu. Veio, caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava ao rego. Um fogo muito forte, um fogo numa temperatura altíssima. Creio que essa temperatura deve ter chegado a 6.000 graus, para derreter aquelas pedras como se fossem nada, como se fosse papel. Teve que chegar então a uns 6.000 graus. Aquele fogo azulado veio e lambeu todo aquilo que ali estava, o sacrifício, o altar de pedras, a terra e a água que ali também estava. Tudo foi ali com grande consumição de fogo levado aos ares. E logo depois, algum tempo depois, Elias iria orar no monte, e Deus iria trazer chuva de forma abundante, porque a praga da seca tinha cessado. 3 anos e meio de seca, quase 4 anos. Isso estava destruindo a economia daquela época, isso estava arrasando a terra, destruindo tudo que tinha na terra, e o povo estava faminto, passando fome, não tinha água, a água era algo escasso. Mesmo assim, o sacrifício que ali foi colocado também água naquele sacrifício em grande quantidade. Mas essa água que foi apresentada a Deus de forma tão pequena foi elevada ao céu, e ela então se transformou em uma grande tempestade, abundante tempestade, a qual todos estavam esperando aquela chuva depois de 3 anos, mais de 3 anos de seca. Tudo ali aconteceu, querido, quando houve realmente ali um desafio. Qual é o Deus verdadeiro? Eu quero perguntar então, já antes de falar da 10ª pedra, que nós já estamos na 10ª pedra, já falamos de 9, antes de eu falar da 10ª pedra, que é o zelo, eu gostaria de perguntar então para você e para todas as famílias que nos escutam, e para o Brasil de um modo geral, simbolicamente. Eu quero perguntar: Brasil, quem é o teu Deus? Qual é o Deus verdadeiro? O teu Deus é o Deus verdadeiro, a qual você possa invocar, a qual você possa apresentar sacrifício e responder com fogo, responder trazendo aí vida, trazendo água que é vida. Qual é o Deus dessa terra? Qual é o Deus do Brasil? Que Deus o Brasil está a invocar? Deus o Brasil está invocando, porque se é o nosso Deus verdadeiro que o Brasil vai invocar e passar a invocar o nome de Jesus, então haverá salvação para essa terra, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, diz a palavra, será salvo. Nós estamos vendo então essas 12 pedras. Essas 12 pedras nós demos nomes para elas, cada uma delas recebeu um nome, uma virtude, não é?
algo a ser falado. E essas 12 pedras nós falamos aqui: a primeira, a fé; a segunda, o arrependimento; a terceira, a consagração. Eu já quase decorei todas elas, né? A quarta, a santificação; a quinta, a adoração, louvor e adoração, a mesma pedra aí, a quinta; a sexta, oração; a sétima, me relembra aqui que agora na sétima, vamos lá, a sétima pedra, deixa eu confirmar aqui, pescar aqui, viu, irmãos? Perdão, olha aí, esquecendo logo o perdão. A oitava pedra, renúncia; a nona pedra, resiliência. E estamos agora então começando hoje a falar sobre a décima. Essa décima pedra, para que você coloque sobre esse altar, para que você edifique o seu altar ao Senhor, seu altar de pedra. A décima pedra então, zelo. É uma coisa meio estranha essa questão de zelo, né? Uma coisa que parece meio esquisita. Zelo, o que é zelo? Zelo significa ter grande cuidado, proteger algo ou alguma coisa, né? De tudo que possa infligir dano, é ser diligente. Essa definição eu não pesquisei, eu sei o que significa zelo, né? Lógico, mas essa definição foi algo que estava no meu coração: proteger algo ou alguém, né, a qual você dá valor, que é importante, de tudo que possa infligir algum dano, alguma coisa que leve você a perder aquilo que você ama ou aquilo que você valoriza, né? Então você tem zelo, cuidado, grande cuidado para com aquilo que você ama, para com aquilo que você impregna valor, que você vê como algo que é valioso, tá certo? Podem ser pessoas, podem ser objetos, não é? Nós temos que ter zelo. A verdade, todas as pessoas têm zelo, a não ser quando a pessoa entra em profunda depressão, e aí questões de enfermidades da alma, na mente, ela pode perder o zelo. Uma das características que a pessoa leva a pessoa realmente a sintomas, né, de depressão, um dos sintomas da depressão é perder o zelo por si, zelo de cuidado básico de higiene. Os cuidados de higiene é zelo, né? Zelo por você, zelo por outros. Então os cuidados de higiene são coisas também que são cuidados, é zelando, e nós estamos vivendo uma época onde o zelo está em alta. Nós estamos vivendo em uma época onde o zelo está em muita alta, né? Por quê? Porque está se falando muito de higiene, muito aí de cuidado, de ter cuidado uns para com os outros, de você poder realmente aí estar zelando pela sua saúde, você está zelando pela saúde do outro. Então vamos pensar então aqui, olha, o homem tem zelo, né? Zelo pelos seus tesouros, primeiramente por objetos. O que leva a pessoa a ter zelo? Aquilo que ele valoriza, os seus tesouros. Se existe alguma coisa que a pessoa zela, é porque aquilo ali é valioso para ele ou para ela. Aonde está o teu coração? Aí está o teu tesouro. E onde está o teu tesouro? Onde está o teu coração? Você então zela por isso. As pessoas vão guardar objetos valiosos em cofres. As pessoas vão guardar objetos que elas estimam muito bem guardado, do mofo, de qualquer situação que possa destruir aquilo, até se possível guardá-las distante de uma situação de possível incêndio ou outras coisas mais. Então aquilo que as pessoas têm como tesouros, elas vão zelar por isso. Elas zelam pelas coisas que elas têm, elas zelam pelas roupas, elas zelam pelos objetos eletrodomésticos, assim por diante. E assim, quem não faz isso acaba perdendo o que tem. Diz que as pessoas também zelam pelas pessoas que estão à sua volta, seus filhos. Você que é mãe e pai, você zela pelos seus filhos.
Você zela pela educação dos seus filhos, você procura ter cuidado na vida deles, por onde eles andam, o que eles estão fazendo. Então isso leva você a ter preocupação, você se preocupa por eles. Isso é zelo. Essa preocupação é zelo, é cuidado. Você se preocupa com o seu corpo, como eu já falei, e agora nessa época de pandemia, mais ainda você tem que se preocupar. Mais ainda você tem que zelar pela sua vida, lavar as mãos, e assim por diante. Então o zelo está em alta. Estamos vivendo uma época onde as pessoas estão aí zelando mais. E isso, infelizmente, teve que vir através de uma pandemia. Também as pessoas zelam pelas suas tradições. Há zelos por tradições, aquilo que elas creem, aquilo que elas acham que é verdade. Então elas também zelam por isso. Lá em Gálatas capítulo 1:14, você pode abrir aí, Gálatas 1:14. Não é o nosso texto desta mensagem não. O texto da nossa mensagem daqui a pouco eu vou abrir, você vai ver. Mas em Gálatas 1:14, Paulo, antes da sua conversão, ele se chamava Saulo, e ele era um homem muito zeloso. Ele era um homem que cuidava muito bem das tradições recebidas dos seus pais, e aquelas tradições judaicas, aquelas tradições que o estabeleciam como um fariseu. Paulo era um fariseu, e como tal, ele zelava muito bem pelas tradições da lei, guardava a lei, as tradições judaicas, as tradições do farisaísmo. Diz o texto, capítulo 1, versículo 14: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente o quê? Zeloso das tradições de meus pais. Eu era muito, diz aqui, olha, muito, extremamente zeloso pelas tradições. Então hoje você vê que as pessoas elas zelam pela sua cultura, zelam pelas suas tradições, zelam por aquilo que é seus costumes, de berço até mesmo. Alguns são bons, outros não são tão bons, outros são verdadeiros, estão conforme a palavra, outros nem tanto, outros não são mesmo, nada. Mas as pessoas elas guardam com zelo aquilo que elas acreditam. Assim é normal, tudo isso está dentro de um parâmetro normal. Mas eu quero perguntar para você hoje, da mesma forma que as pessoas têm sido zelosas hoje em não contrair o Covid-19, da mesma forma que as pessoas hoje, aqueles que procuram com todo o empenho daquilo que eles podem fazer, lava as mãos, usam máscara, agora tem aquela viseira também, daqui a pouco eles vão mandar a gente colocar aquele roupão de cima e embaixo, vai ter que vir para a igreja com roupão branco, vai estar todo mundo com roupão branco, parece que vai ser um batismo, mas não, é extremamente zeloso. Então as pessoas hoje elas estão zelando por isso, porque elas não querem contrair o coronavírus, elas não querem se contaminar, e aí então faz tudo isso, a quarentena, o isolamento, o lockdown, e assim por diante. Agora eu pergunto para nós, pergunto para você, para mim, para todo o Brasil, será que nós também da mesma forma estamos agindo assim com zelo espiritual? Será que você estamos sendo zelosos com a nossa vida espiritual, para não nos contrairmos vírus do mundo, vírus do pecado, vírus do diabo, que não é esse vírus aí não, óbvio, ainda que tenha realmente uma ação maligna, mas eu estou falando realmente propriamente do mal, do pecado, eu estou falando propriamente daquilo que não vem de Deus, dos princípios que não vêm de Deus, das doutrinas que não vêm do Senhor. Você tem se preocupado em não contrair o vírus do mundo, o vírus do mal?
Isso também nós precisamos ser, nisso também precisamos ser zelosos, nisso também. Então eu abro então agora aí com você em João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2, versículo 17, João 17, enquanto você abre aí, eu quero dar a paz do Senhor a todos os irmãos novamente, que acabaram de entrar para assistir o culto, os que ainda não tinham chegado, a paz do Senhor a todos os irmãos, cumprimento aí neste momento também a todos os irmãos que estão entrando agora, os que continuam com a gente, persevere até o fim, assista esse culto até o fim, querido, em nome de Jesus. 2,17, lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o quê? O que está escrito? O zelo da tua casa me consumirá, o zelo da tua casa me consumirá, o zelo das coisas espirituais. O que estava acontecendo ali? Jesus tinha chegado no templo, o templo que era consagrado a Deus, e nos lugares onde deveria existir oração, onde era reservado aos gentios, principalmente aos gentios, aos não judeus, ali estava amontoado de gente, uma aglomeração do pecado, uma aglomeração do querer ganhar mais dinheiro, uma aglomeração, daquilo que era mais para Deus Mamon, Deus da riqueza, as pessoas vendendo animais, as pessoas trocando moedas, tudo isso era necessário. Sim, era, o comércio de animais para serem sacrificados era necessário, as pessoas vinham de viagens, às vezes morriam os animais que eles traziam para ser sacrificado, ou mesmo não tinham condição de trazer, compravam ali na hora os animais para serem apresentados a Deus, as moedas para serem trocadas, o câmbio, tudo ali. Olha, Jesus ele não disse que não podia fazer aquilo, mas que aquilo estava sendo feito no lugar errado, e logicamente motivações surgiram ali, motivações erradas, pessoas que estavam motivadas ali somente em querer ganhar dinheiro, e não uma motivação realmente de querer ajudar os viajantes, de querer ajudar aqueles que iriam apresentar sacrifícios a Deus. Estava ali somente interessado no seu ganho, no seu lucro, independentemente, depreciando até coisas que eram sagradas e consagradas a Deus. E aí então Jesus reivindicou para si a autoridade que ele tem, o Senhor do templo. Jesus é o Senhor do templo, e ele começou então a expulsar aqueles cambistas, aquelas pessoas que faziam comércio ali, e então começou a falar e a dizer, juntamente os seus discípulos também lembraram dessa passagem: o zelo da tua casa, o zelo da tua casa me consumirá, e a minha casa, disse Jesus, a minha casa será chamada casa de oração. Então esse zelo de Deus, de Jesus, para com as coisas consagradas a Ele, esse zelo é o que nós temos que ter para com a nossa vida. Nós temos que ter esse zelo de Deus, o zelo de Deus para com a nossa vida espiritual. A 10ª pedra, portanto, a 10ª pedra, para que você entenda, é o zelo espiritual, zelo de Deus na sua vida, pelas coisas de Deus, pelas coisas espirituais, por aquilo que Deus tem concedido, te dado. Precisamos ter esse zelo. Salmo 69, versículo 9, a mesma passagem, aqui o texto está: o zelo da tua casa me consumirá. Está no futuro, só para que você entenda onde está escrito isso no Velho Testamento. Em Salmo 69, versículo 9,
69:9 diz: pois o zelo da tua casa me consumiu, o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajem caem sobre mim. Chorei em jejum está a minha alma, e isto mesmo se me tornou em afrontas. Aqui o texto diz: o zelo da tua casa me consumiu, está no passado, e lá no livro de João está no futuro, certo? É só para você entender esse detalhe, não quer dizer que é muita coisa isso, não, é para você entender que Jesus aplicou, que o Evangelho foi aplicado lá com relação ao futuro. Por quê? Bom, podemos simplesmente entender numa questão aí, né? Uma questão simbólica, de que o zelo lá daquele tempo, aquele tempo que era material, tá certo? Aquilo ali iria passar, iria ficar para o passado. E o zelo da tua casa me consumirá no futuro, significa que sim, na questão futura, porque você se tornaria o templo do Espírito Santo. O zelo daquela casa, aquele templo, né, iriam passar, ficaria no passado, porque aquele templo seria destruído. E aquele templo ali era feito por mãos humanas, mas Deus habita em templos feitos por mãos humanas? Não, pelas suas próprias mãos. E então aí você entende que hoje a sua vida, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e você tem que zelar pela sua vida espiritual, você tem que zelar pela sua vida espiritual, por ser templo do Espírito Santo de Deus, amém? Nós queremos aí deixar alguns textos com relação a essa questão do zelo. Deus é zeloso, irmãos, é uma qualidade, é um atributo de Deus. Deus é zeloso, é uma virtude. Deus é extremamente zeloso. Se não fosse assim, não existiria a humanidade, não existiria o universo, não existiria nada. Deus cuida. É interessante que o zelo está desde o jardim, né? Do jardim do Éden. Do jardim do Éden, o zelo aparece desde o jardim do Éden. Deus, com tanto zelo, criou todas as coisas, cuidou delas. Mas a partir do momento que Deus fez o homem e colocou o homem no jardim do Éden, Ele deu uma missão para o homem. Qual era? Cuidar do jardim, né? Cuidar do jardim, zelar pelo jardim, ver se as coisas estão todas certinhas, tudo normal. Bem, essa era a missão que Deus deu a Adão, e é uma missão de zelar, ou zelador, não é isso? Administrador, mordomo, com grande zelo. Isso tudo aí foi dado ao homem, e o homem pecou. E a partir daquele momento, a questão do zelo espiritual também começou a se perder. O homem começou a buscar as coisas do pecado, voltadas para as coisas do pecado, e deixou a vida espiritual com Deus. Caim começou a ampliar aí, né? O pecado, começou a ampliar a ação do pecado na vida dele, na sua descendência, matou o seu irmão. E nós vemos que tudo isso aí foi por conta da perda do zelo espiritual. Deus, Ele é zeloso, Ele tem zelo por nós. 2 Reis, capítulo 19, versículo 31. Nós vamos ver agora vários versículos. Quem escreve para mim os versículos aí, junto com os irmãos, por favor, pode continuar aí a escrevê-los. 2 Reis, capítulo 19, versículo 31. Diz o texto: porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião,
e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. O zelo do Senhor fará isso. Deus é zeloso para com a nossa vida, para cuidar de nós, com relação à nossa vida espiritual. Olha, irmãos, Deus não se preocupa com as coisas materiais. Não se preocupa não. Não se preocupa com as coisas materiais, se for para trazer um avivamento, se for para trazer santificação ao seu povo. Para Deus vale mais a nossa vida em santidade a Ele do que as coisas materiais. Também Deus, Ele zela tanto por nós, ao ponto de nos colocar na posição onde mais nós cuidamos da nossa vida, onde demonstra mais cuidado para com o nosso corpo. No caso aí, menina dos olhos. Onde está a menina dos seus olhos? Nos seus olhos. E a menina dos olhos é aquilo, os seus olhos, e a menina dos olhos, ou seja, a parte mais central do olho, é a área onde você mais zela e cuida. Se vier qualquer coisa contra o seu rosto e contra os seus olhos, você vai então se defender, você vai agir para defesa. E assim Deus trata, em Deuteronômio 32, versículo 10, Deus trata o seu povo, a igreja também da mesma forma. A igreja do Senhor Jesus, da mesma forma, é vista como menina dos olhos de Deus. Deuteronômio 32, versículo de número 10. Olha, é importante esses versículos. Leia junto comigo aí. Vamos ler aí junto comigo. Nós hoje também queremos dar boas-vindas aí a nossos irmãos, mas de outro estado. Leonice, Suzana, Deus te abençoe, a toda a família, né? São lá de Araçatuba, moram em Araçatuba, estão nos assistindo, Deus abençoe. Vamos lá então, Deuteronômio 32, versículo de número 10, versículo de número 10, achou numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele, guardou como a menina dos olhos. Amém? Isso também está lá em Salmo 17, versículo 8. Vamos lá de Salmo 17, versículo 8, e também já registrando aí Zacarias 2:8. Salmo 17, versículo 8 também. São versículos que falam acerca de como Deus é zeloso para com o seu povo, em cuidar do seu povo, em estar ali livrando o seu povo do mal. E Deus tem zelado pelo povo de Israel até o dia de hoje. Salmo de número 17, versículo 8. Já achou? Diz o texto: guarda-me, guarda-me, é a oração do salmista, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Aleluia. O salmista então ele pede: Seu Deus, guarda-me. O salmista Davi pede: guarda-me, Senhor, como menina dos teus olhos. Zacarias 2:8. Você também pode fazer essa oração, pedir a Deus que Ele te guarde, porque Ele tem amor por nós, Ele zela por nós. É da natureza de Deus. Deus é zeloso. 2:8 é um texto um pouco mais diferente, mas vamos colocá-lo aqui como registro também. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter Ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca no quê? Na menina do seu olho. Esse versículo fala claramente, né? Que o povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. Interessante que também tem a ver com missões, tá certo?
Queridos, temos aí também a seguinte questão: se Deus é zeloso por nós, e se Ele quer que nós sejamos zelosos, por que nós não somos? Por que não adquirimos zelo pelas coisas de Deus? Por que muitas vezes nós deixamos de cuidar da vida espiritual e passamos às vezes a fazer outras coisas? Cuidamos mais das coisas do lado de fora, da vida secular, do que das coisas de Deus. Isso é uma falha, e é por isso que no livro do Apocalipse você vai ver Jesus advertindo a sua igreja várias vezes a ter o zelo necessário, o zelo espiritual. Primeiramente, para retroceder, voltar lá atrás e lembrar da onde caiu, para poder voltar ao primeiro amor. Vamos ver aí, Apocalipse 2, capítulo 2, vamos lá para o livro de Apocalipse, vários versículos de Apocalipse agora. Hoje eu estou lendo vários versículos, para que você entenda, porque essa mensagem do zelo, ela não é muito difundida. Eu nunca vi uma mensagem falando sobre zelo espiritual, como tem que ser, né, falada, estudo mesmo. Então, veja aí no livro de Apocalipse capítulo 2, no versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu zelo. Está escrito aí? Não, né? Está aí, porque abandonaste o teu primeiro amor. Certo? O que é o primeiro amor? É o cuidado das coisas de Deus, é o zelar pelas questões espirituais, o amar a Deus, o fazer as obras para Deus, de orar, de evangelizar, de se preocupar com as coisas de Deus, de estar ali, né, envolvido com as coisas de Deus, de adorá-lo, de louvá-lo. Hoje em dia as pessoas está difícil, irmãos. Olha, hoje em dia as pessoas estão perdendo o zelo pelo louvor, adorar a Deus. A gente tem visto aí, infelizmente a gente tem visto daqui e ali, não é uma coisa que eu estou falando assim, é só aqui não, mas a gente tem visto muitas vezes as pessoas parando para escutar, apreciar e até mesmo investir dinheiro em músicas do mundo, tocar, cantar e se associar a isso, sendo que o que Deus mais quer de nós é o nosso louvor e a nossa oração plena a Ele. É necessário voltarmos ao nosso primeiro amor. Você precisa voltar ao teu primeiro amor. Eu precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Por que abandonou? Porque o zelo foi se perdendo, zelo pelas coisas de Deus. O altar não estará plenamente edificado se você não restaurar, não trouxer para este altar o seu zelo em orar, o seu zelo em buscar a Deus, em se quebrantar, em jejuar. Como é que você jejuava no passado e agora não consegue mais jejuar? Como é que antes você orava e agora você não ora mais? O que se perdeu, traga de volta por meio do zelo, diligentemente. Zelo é diligentemente buscar, cuidar. Seja diligente. Também o Senhor Jesus nos adverte em Apocalipse 3,19. Apocalipse 3,19. Sobre aquilo que temos recebido do Senhor. O que você tem recebido de Deus? Apocalipse 3,19 e 3,11. Apocalipse 3,19 e 3,11. Eu repreendo. Vamos ver lá antes, esse versículo 19 aqui, calma lá. 11 primeiro. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome o quê? Ninguém tome a tua, o quê? Coroa. Para que ninguém tome o que tem. O que você tem? O
que você tem recebido do Senhor? Então conserva-o, zele por aquilo que Deus tem te dado, zele. Mas se você em algum momento tropeçar, aí então, Jesus diz no versículo 19, olha aí no versículo 19: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrependa-te. Zelo aqui colocado antes do arrependimento. Como alguém pode se arrepender se ele não for restaurado em sua vontade das coisas espirituais, em ter as coisas espirituais na sua vida de volta, em ter a comunhão com Deus? Zele pelas coisas espirituais. E se em algum momento você tropeçou, seja zeloso, arrependa-te, volte, ao primeiro amor, em nome de Jesus. Deus tem te dado a coroa. Então não deixe o inimigo te roubar, não deixe o inimigo tirar de você a coroa da vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Nós temos ainda mais 2 pedras para falarmos, e nós vamos falar hoje à noite. Por isso eu peço que você, hoje à noite também, nos assista no culto da noite, que é a vigilância, Mateus 28, que está aí falando sobre a vigilância, e no versículo de 1 Coríntios 15, 58, a 12ª pedra, o servir, o servir. Mas eu esqueci alguns versículos aqui, eu acho que ainda tenho tempo aqui, eu vou deixar mais alguns 2 versículos para você, sobre como Deus é zeloso. Ezequiel 20, versículo 5, e Ezequiel 34, versículo 14. Ezequiel 20, versículo 5. E Ezequiel 34, versículo 14. Ezequiel 20, versículo 5. Deixa eu confirmar aqui. Não é esse versículo não. Deixa essa referência aí, pode tirar. 34, 14. Pode tirar. Não, o 20, versículo 5. Anotei errado aí o versículo. 34, versículo 14. Ou então eu anotei, acho que foi essa referência aqui, ela anotei rapidamente, não deu para me conferir na hora, acrescentei aqui. Veja o texto, vamos aplicá-lo aí. 34 fala sobre as ovelhas, versículo 14: apacentá-las-ei de bons pastos. Olha como que o zelo do Senhor para com as suas ovelhas, em apacentá-las de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Assim, querido, é como também o próprio Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus, ele é zeloso para com as suas ovelhas. O próprio Deus Pai também demonstra esse zelo para com as suas ovelhas. Deus, ele zela sempre e está sempre zelando por nós, você que são suas ovelhas, amém? Vamos fechar nossos olhos nesta hora. Feche os seus olhos e você vai pedir nesta manhã que Deus venha trazer sobre a sua vida
esse zelo espiritual. Irmãos, quantas vezes nós perdemos o zelo por uma coisa, por algo, porque aquilo ali não é mais tão precioso e valioso. Pessoas às vezes que também têm umas tradições dentro da vida delas tão fortes, umas tradições religiosas, né? Que elas cuidam e veneram essas coisas, veneram objetos que eles têm como preciosos, significativos. Mas quando então há uma mudança, há uma transformação, eu estou falando de zelos que precisam ser perdidos mesmo. Às vezes nós zelamos por coisas que Deus não zela, e deixamos de zelar por aquelas que Deus zela. Eu quero dizer para você que Deus zela em amar a sua vida, e o Espírito Santo de Deus, Ele zela tanto por você, que Ele até arde em ciúmes por você, diz o livro de Tiago, até com ciúmes, com um zelo enciumado, né? Um zelo que é retratado às vezes como ciúme, mas é um cuidado extremo, é um cuidar extremo por você. O Espírito Santo de Deus, Ele tem esse cuidado por nós, e Ele zela pela nossa vida, mas muitas vezes nós não estamos zelando como devemos. Zelamos por tantas coisas, e como eu estava falando, às vezes as pessoas zelam tanto por um objeto que é alvo da sua adoração, da sua veneração, mas quando eles se convertem e conhecem o verdadeiro Deus, essas coisas perdem o seu valor, essas imagens perdem o valor, esses objetos já não são mais valiosos, porque ela conheceu a pérola de grande preço, ela conheceu o Jesus eterno, Senhor, vivo, ressurreto, o único que pode nos salvar. E aí então ela abandona todas essas coisas, abandona as coisas que ela tanto zelou. Mas e agora? Como que você vai deixar essas coisas? Não, isso para mim não importa mais, porque ela realmente se converteu ao verdadeiro zelo, ao zelo que agrada a Deus. Precisamos zelar pelas coisas de Deus, zelar pela palavra, zelar pelos princípios de Deus, valores de Deus, não valores humanos, que na verdade muitas vezes estão distorcidos. Nós temos que valorizar o que Deus valoriza e zelar por isso. E eu quero te pedir nesta manhã, que você então faça esse propósito com Deus, de pedir: Deus, restaure em minha vida o zelo pela tua casa. Irmãos, esses tempos de chuva para a gente não tem sido fácil. Aqui na igreja, graças a Deus agora veio o sol, mas toda vez que chove a gente sabe quem está numa situação em que a gente não pode fazer muita coisa, porque estamos num processo de desapropriação, para quem não sabe ainda, e a gente não pode gastar muita coisa, não pode fazer um investimento alto, sem isso estar totalmente resolvido, e ao mesmo tempo a gente sabe que Deus é fiel, e a gente tem que trabalhar crendo que Deus já vai fazer o impossível, e aquilo que a gente tem que fazer, de arrumar esse telhado, nós temos procurado fazer com zelo. Os irmãos que estão nos ajudando, esse é zelo pela tua casa. As irmãs que estão nos ajudando como sempre. E nisso tudo, às vezes a gente fica triste mesmo em ver uma goteira, várias goteiras e vários problemas na casa do Senhor. Mas se isso nos entristece com relação ao templo e esta casa, também deveria nos entristecer as coisas que acontecem na nossa vida espiritual, no seu particular,
no seu particular com Deus, as coisas que estão fazendo entristecer o Espírito Santo. Nisso também nós temos que nos preocupar. Nisso também nós temos que lutar para tapar os vazamentos da nossa alma, os buracos da nossa alma por onde estão passando, não é? A nossa alegria no Senhor, onde está vazando, onde está se perdendo o amor a Deus, e o seu coração está perdendo o zelo pelas coisas de Deus, o seu coração está perdendo o zelo pela fidelidade a Deus, a confiança em Deus. Nesses tempos de pandemia a gente tem visto realmente Deus prover, irmãos, e os irmãos permanecerem fiéis a Deus no dízimo, nas ofertas. Isso é zelo também na casa do Senhor, isso é zelo para com Deus. E nós queremos glorificar muito ao nosso Deus e Pai por cada vida que tem se mantido fiel nesse tempo difícil, e às vezes até vindo de casa para trazer o seu dízimo, a sua oferta, em horário que possa vir. E ao mesmo tempo nós aqui como servos de Deus, atendendo a todos, e as portas abertas para quem quiser ser atendido com aconselhamento. Isso tudo é bom, é o zelo à casa do Senhor. E eu quero então que você peça a Deus: Deus, restaura tudo que precisa ser restaurado na minha vida quanto ao zelo. Zelo pelo louvor, zelo pela adoração, zelo pela oração, zelo pelo jejum, zelo pelas coisas de Deus, zelo por ler a palavra, zelo em obedecer a Deus, cuidar dos tesouros que Deus tem me dado, a coroa da vida. Então vamos orar então nesta hora. Você pode, onde você está, fique de pé. Vou pedir que você, onde você está, na sua casa, fique de pé, coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração neste momento. Nós vamos pedir que Deus venha estar trazendo sobre nós, sobre nossa vida espiritual, essa restauração, esse acrescentar desta pedra que vai ser colocada no altar ao Senhor, e possamos edificar o altar a Deus. Podemos edificar o altar do Senhor com cada uma dessas pedras, e uma pedra especial agora que eu aprendi, não é? Aprendi com vocês, aprendendo, pregando, o zelo. Eu não entendi porque essa pedra foi colocada, essa questão do zelo foi colocado com as 12 pedras, mas estudando aqui, a gente pôde perceber sim que é necessário. Como vai se edificar um altar sem zelo? De ver que está tudo certinho como Deus quer. Fazer de qualquer maneira, isso não é zelo, realmente não é zelo. Então, para que você possa ter o seu altar edificado, peça a Deus para restaurar o zelo na sua vida espiritual. Diga comigo aonde você está agora, faça comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã, eu entrego o meu coração a Ti, e reconheço as minhas falhas, com relação ao zelo espiritual, da mesma forma, que eu tenho zelo, mais ainda, muito mais do que eu tenho zelo pelas coisas materiais, eu tenho zelo pelas coisas do Senhor, e que eu possa, Senhor Jesus, levar essas pessoas do mundo, que estão tão preocupadas, e devem mesmo estar preocupadas, em não contrair o vírus, que eu possa levar essas pessoas também, a entenderem, que existe um vírus pior do que o vírus do corona, que existe um vírus mais mortal, porque ele não só destrói a alma, ou o corpo, mas destrói a alma, o espírito. Espírito Santo de Deus, ajuda-me a influenciar as pessoas, a buscar com zelo as coisas do Senhor. Ajuda-me, Senhor,
a Ti buscar com zelo, a Ti buscar com o coração quebrantado. Em nome de Jesus, restaura em minha vida o primeiro amor, e que eu venha conservar o que o Senhor tem me dado. E se em algum momento eu tropeçar, zelosamente eu venha me arrepender. Em nome de Jesus. Espírito Santo, com ciúmes o Senhor zela por mim. Então eu quero entregar agora o comando da minha mente, do meu coração, para que venha me guiar neste caminho, e que eu tenha zelo por este caminho, e eu venha levar a outros a também buscar isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Diga ainda por último, eu me arrependo. Diga, eu me arrependo de toda falta de zelo espiritual na minha vida. Eu te peço perdão, Senhor, por não ter zelo também pelas coisas consagradas ao Senhor como deveria. Eu te peço perdão por às vezes não zelar como o Senhor gostaria que eu zelasse, seja na minha casa, seja na igreja, no local de trabalho, aonde eu estiver, eu venha demonstrar zelo pelas coisas de Deus, para que eu também tenha zelo pelas coisas normais da vida, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Esta palavra zelo está em alta, então deixe o zelo espiritual também na sua vida ficar em alta, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero agradecer a Deus hoje também, porque nesses dias nós recebemos ajuda aí, né, para ajudar aqui, tentar tapar os vazamentos aqui do telhado, né? Nosso querido irmão Joilson, irmão Sérgio, o João Gabriel também ajudou há alguns dias, e Manzoneide à frente também, sempre nos inspirando, Valquíria também ajudando. Então quero agradecer a todos que estão aí ajudando nesse tempo de chuva, tentar tapar alguns buracos aqui na igreja, irmãos, porque os irmãos sabem que a gente já está passando por isso há mais de 2 anos, 2 anos mais ou menos, quem está agravando aí a questão do telhado. E com a desapropriação a gente parou de pensar na reforma, e agora a gente está vendo que não tem jeito mesmo não, a gente tem que fazer alguma coisa, tá certo? E vamos continuar aí nessa questão para arrumar o telhado, deixá-lo pelo menos numa situação melhor, e quando os irmãos voltarem, e vão voltar em nome de Jesus, todos os irmãos, todas as ovelhas, nós não temos aí transtornos nessa questão aí dos vazamentos, vazamento do telhado, em nome de Jesus. Já serviu de mensagem para hoje, né? Deus, aleluia, irmãos. Deixa eu pegar aqui. Amém. Hoje é aniversário da Emília. Deus te abençoe, Emília. Amém. Mais um ano de vida, glória a Deus. E também várias pessoas fizeram aniversário esses dias, né? Para trás. Roberto, Flávia, glória a Deus. Então vamos orar também, agradecendo a Deus por a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Levante a sua mão neste momento. Amém. Vamos estar orando pelos nossos aniversariantes. E também, irmãos, eu peço oração. Eu sei que a minha prima já está bem melhor. A minha prima Érica, que mora em Sorocaba, ela também contraiu o Covid-19, ela e a filha, mas já estão bem melhor, graças a Deus. Já passou a crise mais forte, e graças a Deus já estão bem. Elas moram ali em Sorocaba,
E ontem eu pude falar um pouco com ela, e ela realmente falou que é algo terrível. Essa enfermidade é terrível, e deixou ela acamada. Ela não precisou, né, chegar a ficar internada, mas ficou em isolamento. Mas só o fato de ter ficado ali naquela situação já foi algo muito, muito ruim mesmo. Ela e a filha, né? Senhor Deus, nós queremos agradecer a Ti, queremos Te louvar, Senhor da glória, porque Tu és fiel e maravilhoso. Tu és aquele que é operador de todas as coisas. Tu és aquele que opera maravilhas e que traz cura. Pai, quero Te agradecer pelos aniversariantes, ó Deus, dessa semana, deste mês de maio. Que o Senhor continue abençoando, Senhor da glória, a vida de Emília, com mais esse ano de vida. Que o Senhor continue a abençoá-la, fortalecendo, renovando seu coração, dando ela forças. Ó Deus, continua abençoando também, Pai querido, a vida de Roberto, de Flávia e os demais aniversariantes. Ó Deus, que o Senhor continue, ó Deus, dá a eles a graça, Senhor, a autoridade para fazer a Tua obra. Ó Deus eterno, que eles venham cada vez mais a Ti, estar em consagração ao Senhor, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoe ainda, ó Deus, a vida de Érica, sua filha Evelyn. Ó Deus, abençoe, ó amado, para que tanto mãe quanto filha venham ter, ó Deus, completa restauração, venham ter, ó Deus querido, completa, ó Deus, cura, e todo vírus no corpo venha ser de fato agora, ó Deus, destruído em nome de Jesus. Ó Pai, vem trazendo a cura sobre aqueles que têm pedido oração para os que estão com Covid-19, ó Deus, que o Senhor venha estar trazendo a cura, Deus querido, sobre essas vidas. Antônia, ó Deus, mãe de Vera, seu Antônio Bonfim, ó Deus, outras pessoas que nós temos buscado a cura sobre essas pessoas, Dinha, ó Deus, e tantas outras, que o Senhor venha estar trazendo a cura, a restauração, que o Senhor venha estar trazendo, ó Deus querido, a bênção do Senhor, para que maravilhas venham sobre essas pessoas, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, e desde já também te agradecemos, ó Deus. Continua abençoando o teu povo, preparando o teu povo para o dia 31 de maio, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Vamos orar encerrando neste momento este culto, agradecendo a todos que estiveram conosco do início ao fim, você que também participou, que um pouco, Deus te abençoe, e não deixe de assistir todo o culto, em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar por este culto, pela bênção do Senhor. Continua abençoando o teu povo, trazendo a tua graça e fortalecimento, em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação e o poder do Espírito Santo seja com cada um desde agora e para sempre, amém, amém. Deus abençoe, irmãos, um abraço a todos os irmãos nesta hora, fique na paz do Senhor, amém. Deus abençoe, aleluia.